Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo esse vídeo, tá? E essa é mais uma aula do Estatuto dos Servidores, onde nós vamos direto na veia da Copérsia, ou pelo menos vamos tentar, né? Beleza? Então vamos resolver algumas questões aqui. Questão 81, ela diz o seguinte: a ação disciplinar prescreverá em 5 anos, quando as infrações puníveis com. Então ele quer saber quais dessas, né? Deixa eu te falar. Então, o que que é prescreverá? Ela vai, tipo assim, vai acabar, tá? E essas ações, elas são aquelas mais gravosas. Por exemplo, a suspensão, ela tem um tempo é menor, a advertência é outro, tá? Agora, é, essas que prescrevem 5 anos são aquelas punidas com demissão, ok? Abre um PAD e demite a pessoa. Ou então punida com cassação da aposentadoria. Se a pessoa comete digamos lá, um crime na ativa e ele aposenta e continua, ele vai responder, aí diante disso, pessoal, ele poderá ter sua aposentadoria cassada, ou seja, vai deixar de receber, tá? Ou a sua disponibilidade ou destituição de carga em comissão. Então, o nosso gabarito aqui correto é a letra alfa, que ela diz assim, que ela é a resposta à nossa questão, né? As ações disciplinar prescreverá em 5 anos, quando as infrações forem puníveis com demissão, ok? Se for punível com demissão ou cassação da aposentadoria, que é o que sempre cai, que é o que eles pedem, mas essa e essa, ok? Então, a ação disciplinar prescreverá em 5 anos. Você foi punido. Depois de 5 anos, ok? Aquela ação vai ser prescrita, vai deixar de existir, digamos assim, tá? Agora, 82. A ação disciplinar prescreverá em 2 anos, quando as infrações puníveis. Então, veja bem, vamos ter que fazer uma. A punição mais gravosa, pessoal, no estatuto é a demissão, tá? É a demissão. A segunda é a advertência. É, advertência não, perdão. Não é advertência. Tá errado aqui. É a suspensão. É a suspensão, tá? Então, beleza. E depois vem a advertência. Em terceiro, vem a advertência. Aqui ele está falando assim, ó. A ação disciplinar prescreverá em 2 anos, quando as infrações puníveis com, olha só, letra A, demissão. Demissão nós já vimos que é 5 anos, tá? Essa ação ela vai prescrever. Agora, quanto à suspensão, ela prescreve em 2 anos. É 2 anos a suspensão, ok? Ela vai prescrever em 2 anos quando puníveis com suspensão. Quando o servidor, aquele ato que ele cometeu, for punido com suspensão. A suspensão, pessoal, ela vai de a, Xê, a 90 dias. De 1 a 90 dias, tá? A suspensão ela vai de 1 a 90 dias. Beleza? Então, a 2, 82, letra B. Então, vamos lá. Vamos fazer uma pequena revisão aqui. A prescrição de 5 anos em uma ação disciplinar. O que é a ação disciplinar? Ele vai sofrer uma ação. Digamos que o servidor cometeu uma decídia. O que é decídia? Trabalhar com preguiça. Aí abriu um PAD contra ele, ok? Abriu um PAD, ele respondeu, ampla defesa contraditória, ele foi punido. Então aquilo lá vai ser punido com demissão. Então ele foi demitido. Aquela ação dele só vai prescrever em 5 anos. Para que serve isso? Por exemplo, se ele quiser voltar ao serviço ativo do município, fazer concurso para o município. Então ele só pode voltar daqui a 5 anos, que foi punido com demissão. 82. Suspensão. A suspensão
ela pode durar aí de 1 a 90 dias. O que é isso, pessoal? Suspensão. Ele vai para casa sem receber salário. Imagina o servidor que pegar uma suspensão de 90 dias. 90 dias sem receber salário, né? Professor, 90 dias são 3 meses? Não, 90 dias é 90 dias, tá bom? Vai ao pé da letra é o que está dizendo. E agora aqui para a gente fechar isso aqui, ó, 83. A ação disciplinar prescreverá em 180 dias, não são 6 meses, são 180 dias. Quando as infrações puníveis com, ó, essa aqui é punível com demissão, letra A, demissão, né, é 5 dias, 5 anos a ação disciplinar, a suspensão, 2 anos, 2 anos, e a advertência é 180 dias, tá? A suspensão, 180 dias. Ok? Então vamos lá. Ó. Demissão, 5 anos, ela vai prescrever. Suspensão, 2 anos ela prescreve. E a advertência, 180 dias. Fechou? Perdão. Fechou aqui, né? 84. O prazo da prescrição para ações disciplinares começa a ocorrer quando assinala a alternativa correta. Então, o prazo ele começa a ser contado, que ele estava dizendo aí, começa a ocorrer, tá? Da data que o fato se tornou conhecido. Quando se tornou conhecido os fatos. Vamos para um exemplo? Digamos que o servidor pegou um objeto da repartição. Aí alguém viu, tá? Aí foi lá e denunciou junto à corregedoria. Então, a partir daquela data em que fez a denúncia, formalizou a denúncia, aí então começa a contar o prazo, ok? O prazo da prescrição. Se ele não for, e a prescrição tem mais uma coisa, tá? Dentro desse prazo, se ele não for julgado, não for aberto o pádio ou a sindicância, né? Isso vai prescrever, tá? E o prazo é esse aí. Prazo de 5, 2 anos e 180 dias. Casos em que interrompe a prescrição das ações disciplinares. Essa aqui é de muita importância, tá? O prazo em que interrompe, ou seja, para de contar a prescrição. E esses casos, pessoal, são esses aqui, ó. Assinala a alternativa correta, né? Ele quer a correta. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se essa questão está. Ó, letra C. A abertura de sindicância ou a instauração de processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão proferida por autoridade competente, ok? Então é isso aqui, ó. Assim que o fato foi conhecido, começa a contar o tempo para a prescrição. Mas aí instaurou a sindicância, da data que foi instaurada a sindicância, ou aberto um PAD, processo administrativo disciplinar, o prazo de contagem da prescrição ela fica suspenso, ok? Atestado médico não suspende, atestado psiquiátrico também não, ok? E aqui está errado porque está dizendo, ó, somente a instauração de processo administrativo disciplinar não, tá? Não é somente, tem a sindicância também, ok? Tem a sindicância também. 86. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargo, emprego ou função, o servidor será notificado por intermédio de sua chefia imediata para apresentar a opção no prazo. Então funciona assim. Se você está acumulando 2 cargos, um no município e outro no estado, já vi muito isso acontecer. Aqueles cargos não acumuláveis, aqueles casos não acumuláveis. Os casos não acumuláveis, de dois na área de saúde, dois de professores
ou um de técnico científico mais um de professor, um de técnico científico mais um na área médica, tá? Então, esses são acumuláveis. Então, se você for pego nesse caso, o pessoal vai pedir para você optar por um deles, ok? Então, deixa eu ver que questão que é direitinho. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargo, emprego ou função, o servidor será notificado por intermédio de sua chefia. Sim, para apresentar a opção no prazo. Ah, ele quer o prazo, olha só. Prazo, letra C. Prazo improrrogável de 10 dias. Então ele tem 10 dias para escolher, tá? Contados da data em que o chefe falou para ele, ó, notificou ele. Então ele tem 10 dias. Pessoal, mas isso aqui é se for caso de boa-fé. O que seria boa-fé? Você está trabalhando em dois serviços públicos, mas você não sabia que isso era proibido, então você achava que era acumulável, tá? É nesses casos aí, tá? Cuidado, muito cuidado. Então tá, aqui ó, letra C. Vamos para mais um aqui, 87. Pelo exercício irregular de suas atribuições, bem assim pelas informações incorretas que prestar por culpa ou dolo, o servidor responderá. Pessoal, isso aqui o servidor ele responderá nas três esferas: civil, penal e administrativamente, tá? Então, ó, a esfera administrativa, a esfera penal e na esfera criminal, né? Então tá, civil, penal e administrativa. Nas três esferas. A questão, ela pode vir assim, ó. Civil e administrativa, penal e administrativa, ou somente administrativa, ou somente civil, ou somente penal, não. Pelo exercício irregular, vai lá, ó, de suas atribuições, bem assim pelas informações incorretas que ele prestar por culpa ou dolo, ou seja, por ele querer ou por ele não saber, ok? Da informação direito. O servidor responderá civil, penal e administrativamente. A 88. A obrigação de reparar o dano contra a fazenda pública estende-se aos sucessores e contra eles será executado até o limite do valor da herança. Professor, como é que é isso? Até o limite do valor da herança. Se algum ente querido seu faleceu, vamos lá, pai ou mãe, ou filho, tá? Ruim, né? Pois é. Aí a dívida dele não passa para você, tá, pessoal? Não passa. Só que se ele deixou alguma herança, digamos que ele tem uma dívida com o município de 50 mil, e ele deixou um carro lá, o carro vale 30 mil, está no nome dele. Então o poder público vai vender o carro, vai pagar a dívida e vai ficar faltando ainda 20 mil. Já foi, não vai receber esses 20 mil. Agora ele está devendo 50 mil e a herança dele é de 100 mil, paga-se o que ele está devendo, né, para a fazenda pública, e aí então os outros 50 mil ficam disponíveis para os herdeiros. Tá bom? Sempre que um servidor público for fazer um consignado, comprar um carro ou comprar uma casa, fala para ele fazer com seguro, tá? Que se ele falecer, quita tudo, tá? Quita mais ou menos, quita quase tudo. Se não faltar muito, quita. Vamos lá. 89. A responsabilidade penal do servidor abrange, vamos lá, abrange os crimes e as contravenções. Pessoal, os crimes estão onde? Estão no Código Penal. E as contravenções? As contravenções têm uma espécie de lei, espécie de código, mas não é, tá? Uma lei só de contravenções. O que é crime. Está lá no Código Penal. Por exemplo, artigo 121, homicídio simples. É crime. Aí tem a lei das contravenções, ok? Então, a responsabilidade penal do servidor, ela vai abranger tanto os crimes quanto as contravenções, tá? Fechou? Não é apenas crimes, crimes e contravenções. Se eu falo muito devagar, é só você acelerar o vídeo aí no YouTube, tá? 90.
assinar a alternativa incorreta. Agora eu vou ter que ler todas, né, para eu saber aqui qual que é a incorreta e além de saber qual é a incorreta, o porquê que ela está incorreta. Então vamos lá. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo, aquele que você poderia fazer e não fez, tá? Praticado no desempenho do cargo ou função pública que você desempenha. Corretinho. As sanções civis, penais e disciplinares poderão acumular. Então, você pode pegar lá a pena na parte civil, penal e disciplinar. Poderão acumular-se, sendo umas e outras independentes entre si. Bem assim, as instâncias civil, penal e administrativa. Ó, corretinho aqui, tá? C. A responsabilidade administrativa do servidor não será afastada no caso de absolvição criminal que nega a existência do fato e da autoria. Olha essa daqui. Essa aqui é incorreta. Eu vou ter que bolar um exemplo aqui. Então, vamos lá. O servidor está sendo acusado de furto dentro da repartição pública. O que que é furto? É quando você pega algo escondido. Roubo é quando você ameaça alguém e toma, tá? Então, furto dentro da. Ele está sendo acusado de ter levado o notebook 9 tá, para casa dele, que é um bem público. E aí foi feito o processo administrativo PAD, ok? Apurou-se o PAD e lá no PAD deu como demissão do servidor ou 90 dias de suspensão. Vamos colocar 90 dias de suspensão. É a pena administrativa. 90 dias de suspensão, 90 dias sem receber salário por você ter furtado o notebook. Só que é um furto, não é, pessoal? É. Furto não é um crime? Não está lá no Código Penal? Sim. Então ele vai responder na esfera penal também. Só que lá na esfera penal, o que que aconteceu lá? O juiz e o promotor acusou ele, o juiz, verificando os fatos, verificou que aquele notebook, ele não foi furtado. Aquele notebook estava lá no almoxarifado, numa seção lá escondido, porque deu problema e alguém colocou lá. Só que achou que ele tinha furtado, ok? Nesse caso, pessoal, afasta a autoria e a materialidade. O que que é a materialidade? O furto do bem, que é o notebook. E a materialidade, afasta a autoria. Perdão, a autoria. Ele furtou, só que nesse caso ele não furtou, então ele não é autor. E a materialidade, o notebook, só que o notebook não foi furtado, o notebook está lá. Então o juiz vai absolver ele, e nessa absolvição cai por terra a decisão do PAD também. Tá? É isso que está dizendo aqui, ó. Só aqui está dizendo de forma correta, tá? A responsabilidade administrativa do servidor, aí você tira o não aqui, ó, aí está correta, tá? A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato, ou seja, não houve furto do notebook, ou de sua autoria, não foi o autor, ele não foi o autor do furto, ok? Então, beleza, 100%. Letra D. A absolvição criminal somente afasta a responsabilidade civil ou administrativa se negar a existência do fato. O que que é o fato aí nesse exemplo que eu dei? O furto do notebook. Ou foi outra pessoa que furtou, não foi ele. Nesse caso aqui, ó, afasta do acusado a respectiva autoria, ou seja, não foi ele que furtou, foi outra pessoa. A autoria, não foi ele. Ok? Beleza, 91. São sanções disciplinares, exceto. Então, são punições, sanções são punições. São sanções disciplinares. Ele quer a errado. Então, lá, advertência, tá? E ela prescreve 180 dias. Suspensão prescreve em 2 anos e demissão prescreve em 5 anos.
Cassação de aposentadoria, sim, é igual a demissão, prescreve em 5 anos. Ou disponibilidade, também prescreve em 5 anos. Destituição de cargo de provimento e comissão, ok, ok? Ela prescreve em 5 anos. Letra D. Destituição e demissão de função comissionada. Olha, função comissionada, você não demite ninguém, você destitui. Por isso que a letra D é incorreta. 92. As penas disciplinares serão aplicadas exceto. Esse exceto aqui, gente, ele quer errada, tá? Exceto de errada. Então, vamos lá. As penas disciplinares serão aplicadas, letra A, pelo chefe dos poderes do município. Quantos poderes o município tem? Dois. O executivo e o legislativo. O executivo, prefeita, e o legislativo, presidente da Câmara, os vereadores, tá? Então, lá, as penas disciplinares serão aplicadas pelo chefe dos poderes do município quando forem demissão, destituição de cargo em comissão ou função de confiança ou cassação de aposentadoria. Certinho aqui, tá? Letra A, certinho. Então, quem aplica, quem assina as penas de demissão é a prefeita, se for o servidor executivo, ou o presidente da Câmara, se for o servidor do legislativo. Fechou? Fechou. Então, letra B. Pelos secretários do município ou autoridade equivalente à de suspensão. Então, quem assina a punição de suspensão são os secretários ou algum cargo equivalente ao do secretário, ok? Então, vai assinar de suspensão, beleza? Letra C. Pelo chefe da repartição ou outras autoridades, na forma do respectivo regimento ou regulamento nos casos de advertência. Então, vamos lá, recapitulando. Demissão, prefeita. Suspensão, secretário. E advertência, pelo chefe da repartição, ok? Agora, o que pode vir te enganando é tipo a D aqui, ó. Pelos chefes imediato. Não, não tem essa palavra imediato, tá? É chefe da repartição, mesmo que ele seja seu chefe imediato, mas não está escrito chefe imediato, pessoal. E olha, estatuto é pé de lei. Eu vejo alguns advogados dando aula de estatuto e eles parece que estão dando aula de direito penal, constitucional, que eles, pode ser assim, assim. Não, pessoal, o estatuto é pé de lei. É o que está na lei, é o que está escrito. Sempre foi assim. Todas as bancas, mesmo aquelas CESP, aquelas Sensgranrio, aquelas que são bancas mais polidas, elas não mexem em estatuto. Sabe por quê? Porque recorre e derruba. É pé de lei, é letra de lei, tá? Vamos lá, 93. Na aplicação das sanções disciplinares, serão consideradas. Olha, serão consideradas, pessoal, várias coisas. Vamos ver o que ele diz aqui, né? Serão consideradas, exceto a natureza da infração, sua gravidade e as circunstâncias em que foi praticada. Se foi praticada na presença de outras pessoas, se essa infração de natureza grave, gravíssima, né? Se ela trouxe danos, se letra B, os danos que dela provém para o serviço público, se é aquele dano é efeito cascata, ok? A repercussão do fato, se saiu na TV, se no jornal Anhanguera, no Jornal Nacional, tu só está sendo lascado se isso acontecer, ok? É, e na aplicação das sanções disciplinares serão considerados, tá, os antecedentes do servidor. Tá errado aqui, porque isso aqui será considerado apenas se vai agravar ou atenuar a pena, tá? Nessa aqui na aplicação das sanções, nesse caso aqui não serão consideradas. Ela será considerada aqui, ó, na 94, ó. Serão circunstâncias agravantes. Serão circunstâncias agravantes da falta disciplinar, o fato de ter sido praticado sozinho, não.
Sozinho, não. Agora, se for em conluio com mais pessoas, sim. Dentro de uma repartição pública, é, aqui, ó, será gravado letra D, pessoal, letra D aqui, ó, em concurso com dois ou mais servidores públicos, tá? Aí ela vai ser gravada. Deixa eu ver se tem aqui o que eu estou querendo. Deixa eu ver se eu trouxe. Eu não trouxe uma questão desse tipo, eu vou ter que explicar aqui. Vamos lá. 95. Ausentar-se do serviço público durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Então, toda repartição pública tem um chefe imediato ali. É lógico que para você ir ao banheiro não precisa pedir permissão, mas tem que avisar para alguém saber onde você está. Estou indo ao banheiro. Agora, se você vai ter que resolver um problema ao banco, socorrer algum filho, aí, pessoal, tem que avisar e falar o porquê que você tem que se ausentar. O chefe ele tem que saber onde você está. Agora você pega simplesmente e sai. Daqui 2 horas você volta, tá? Se isso acontecer, você vai cair nisso aqui, ó, advertência. Então, quem vai aplicar essa advertência? É o seu chefe, tá? O seu chefe ali da repartição. Cuidado, chefe imediato. Não, o chefe da repartição. Porque a advertência é aplicada por ele. A suspensão pelo secretário e a demissão, que já é uma coisa mais assim, né, é pelo presidente, ó, pela prefeita, ok? Então, a advertência. Saiu da repartição sem avisar, advertência. Seguindo aqui, 96. São penalidades punidas com advertência, exceto só advertência. É só pensar em aquelas penalidades mais leves, tá? Advertência. Suspensão, um pouco mais grave. Demissão, gravíssimo. Então, vamos lá. 96. São penalidades punidas com advertência. Recusar fé a documentos públicos. Sim, alguém está lá, vai com um documento público para você e você, não, esse documento não vale nada. É mais ou menos assim. E é um documento público. Você não pode recusar, como servidor público, na sua repartição, você não pode recusar aquele documento. O documento ele tem fé pública. Então você será punido com demissão. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Pessoal, tanto a incontinência pública quanto a conduta escandalosa na repartição são puníveis com demissão. Demissão, tá? Tá lá no direito administrativo e também tá aqui na 008. Demissão, tá? Por exemplo, você baixa um espírito, como diz um colega, um espírito ruim tu lá, aí tu tira a roupa, fica pelado e xinga todo mundo, ó, conduta escandalosa. Ou incontinência pública, né? Você é uma pessoa que não tem polidez. Só que, se isso acontecer contigo, procura um psiquiatra, pega um atestado psiquiatra. Senão você vai ser demitido, tá? Letra C. Manter sobre sua chefia imediata encargo ou função de confiança cônjuge. Aqui, ó, você será punido com suspensão, tá? Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais. Então, você tem que atualizar, criatura, senão vem uma advertência. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Tem que avisar. Aí é seu chefe imediato mesmo, é seu chefe, o chefe da repartição, que vai te dar a advertência. Advertência por escrito, tá? 97. São penalidades de advertência e de suspensão. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o de curso de. Então lá, ó, as penalidades de advertência e suspensão. Pessoal, a advertência terá seus registros cancelados em 2 anos. A advertência. A advertência, não, 180 dias a advertência.
E a suspensão? 2 anos. Então vamos procurar aí a alternativa correta que colabora com isso. Ó, 3 e 5 anos, respectivamente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, tem uma coisa errada aqui. Suspensão, 5 anos. Ok. Suspensão, 5 anos, respectivamente. Então, penalidade de advertência e suspensão. Suspensão, peraí, deixa eu ajeitar isso bem aqui. Deixa eu ajeitar esse negócio bem aqui. Aqui não está falando de. Deixa eu voltar bem aqui. Aqui não está falando de prescrição, tá? Aqui não é prescrição. Aqui está falando é, sobre as penalidades de advertência terão o cancelamento dos registros. Ou seja, vai sair da sua ficha, como se não tivesse existido mais. Se você pegar uma penalidade de advertência, essa penalidade, depois de 3 anos, ela sairá dos seus registros. Depois de 3 anos, tá? Ela não constará mais do seu registro. E a de suspensão, de 5 anos, não constará mais em seus registros. Ok? E a demissão? Bom, demissão, você saiu do serviço público, aí cai na prescrição. Então, o correto aqui, ó, é letra A mesmo, tá? Letra A. 98. A demissão será aplicada nos seguintes casos, exceto. Então, vamos ver se a gente acerta isso aqui. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, com certeza, demissão. Corrupção ativa e a passiva. Proceder com desídia. Você trabalhar com preguiça. Recusar a fé a documentos públicos. Não, pessoal, isso aqui é, é advertência, tá? Aqui, ó, é advertência. Então, gabarito letra D. Não temos a E. As penalidades de advertência e suspensão serão apuradas mediante, pessoal, advertência e suspensão. É sindicância, tá? Só que dessa sindicância, nada proíbe ou diz que não pode virar um PAD, processo administrativo disciplinar. Mas as penalidades punidas com advertência e suspensão serão apuradas por intermédio, por meio de uma sindicância, tá? Uma sindicância. E é pelos próprios pares mesmo, pelos próprios servidores que farão essa sindicância. Última, a 100. As penalidades de advertência e suspensão poderá resultar em, olha só isso aqui, poderá resultar em instauração. Ele quer, tá faltando aqui. Ele quer, nesse caso aqui, a incorreta. 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 Sabe por quê? Porque, ó, as penalidades de advertência e suspensão, sendo as penalidades de advertência e de suspensão, tem coisa sobrando aqui. Poderá resultar em, assinala incorreta, poderá resultar em arquivamento do processo, sim. A aplicação de penalidade de advertência e suspensão de até 90 dias. Correto, a de suspensão, né? De advertência, não. Instauração de processo administrativo disciplinar e demissão, correto. Agora, instauração de inquérito policial, não, tá? Isso aqui já é na esfera penal, não. Se houver algum indício de crime nessa apuração, não vai
avisar a delegacia, tá? Vai ser notificado o Ministério Público. Aí o Ministério Público, se quiser, ele baixa para a delegacia e manda o delegado, né, abrir um inquérito policial. Está incorreta a letra D, ok? Então tá, finalizamos aí essas questões. Foram 20 questõezinhas, deixa eu finalizar aqui a gravação.